participar, então, desse Toró de Ideias de 2020, eu proponho para vocês, muito brevemente, o atual estágio da minha pesquisa sobre autoria, que é sempre autoria no mercado editorial, né? E autoria é um tema de todos os tempos, que frequenta muitos campos de saber, etc. e tal. Mas é sempre de uma perspectiva dos objetos editoriais, né, que eu tenho tratado da autoria, para apresentar, enfim, o atual estágio dessa reflexão, né? Então, é importante considerar que no seminário passado, o Zé Muniz me colocou uma questão importante para uma definição de objeto editorial com a qual eu vinha trabalhando, né? Objetos editoriais são objetos técnicos que supõem uma cadeia criativa e uma cadeia produtiva, nas quais técnicas e normas são administradas por diferentes atores, com vistas à formalização material de uma síntese de valor sígnico que enseja uma circulação pública. E eu punha aí um ponto final. As questões que ele levantou, as provocações que ele fez, sobretudo com base no trabalho da Bárbara Fragale, né, de ver o museu e sua exposição como o museu não, mas a exposição do museu como objeto editorial, pôs essa questão, e aí acho que muita coisa se resolve quando a gente, para não perder a especificidade do que é um objeto editorial, quando a gente acrescenta isso que está em negrito, né? O objeto editorial é tudo isso, e ele sempre aponta para uma autoria. E é essa característica fundamental de um objeto editorial. Tenho pensado muito sobre como é que a autoria se forja. Esse é um livro que saiu recentemente, ficou parecendo que eu estou vendendo ele aí, né? Mas é porque a imagem que existe dele nesse momento é essa, porque ele sai agora na primeira semana de dezembro. Há textos também do Zé Muniz aí. E eu escrevi um texto que se chama Autoria, uma gestão de mitologias, devoção, reconhecimento e fama. Justamente pensando que a autoria para a qual o objeto editorial aponta é necessariamente uma gestão de mitologias idiosincráticas, mas que estão sempre em torno desses três temas, né? Devoção, reconhecimento e fama. E aí eu exploro um pouco as possíveis relações entre cada uma dessas coisas. Também pude escrever recentemente um verbete autoria para esse livro lindo que tem a Impressões de Minas aí nessa finalização da formalização material, mas tem um sentido muito importante, pois é organizado por esses dois professores no âmbito da LED, né, que é a editora experimental da graduação em letras do Cefet MG de BH. Também é um projeto com o qual o professor Zé Muniz está envolvidíssimo, né, coordenando nesse momento. E aí é daí que vem uma espécie de síntese que eu acabei fazendo por causa desses dois trabalhos, né, sobre o que tem sido essa trajetória sobre a autoria. Bom, já há bastante tempo me interessa pensar o que está acontecendo com o autor quando eu opero nos ritos genéticos editoriais, ou seja, todos aqueles ritos, aquelas atividades que são nutridas por certos atores, né, cultivadas nas casas editoras e em todos os outros ambientes em que se preparam materiais para ir a público, para uma vida pública, apontando para um autor. A gente chama tudo isso de ritos genéticos editoriais, e já tem um tempo que eu trabalho com essa ideia de que a revisão de textos está no coração dos ritos genéticos editoriais, né? Na revisão de textos há uma relação muito especial entre aquele que responde pela autoria e aquele ou aqueles que mexem no texto, para usar o termo que se usa corriqueiramente, né? Essa ideia da autoria como gestão vem de Dominique Manganot e
cai como uma luva para pensar os ritos genéticos editoriais, porque então, mesmo nesta relação com o revisor de textos, ou com todos os outros que estão envolvidos no tratamento editorial de textos, o que acontece é que há uma gestão desse lugar autoral, né? Isso é uma perspectiva discursiva. O Manganello vai chamar de paratopia criadora, vai dizer que a autoria é sempre a gestão de uma espécie de não lugar, porque fica funcionando entre três instâncias que se conjugam diferentemente em cada uma das situações de gestão autoral. Essas instâncias ele chamou de pessoa, escritor e inscritor. Já já eu vou mostrar uns grafiquinhos. E o atual estágio é justamente esse. Dessa perspectiva, você vai fazendo as análises, os estudos de caso, você vai vendo que é possível abstrair uma formulação teórica que nos leva a dizer que, dessa perspectiva editorial, a teoria tem o princípio da transitividade, ela não é intransitiva. Só quando eu sei a autoria de quê, é que eu posso começar a levantar hipóteses sobre como ela funciona, etc. Exatamente, se trata de estudar regime de funcionamento, se trata de pensar sistemicamente, se trata de pensar na formação dos campos, na dinâmica dos campos, enfim, essas categorias e conceitos com os quais a gente vem trabalhando um bocado, né, no âmbito do Comunica já tem um tempo, e que no encontro com a perspectiva sociológica que vem do Cefet, enfim, só se fortalece, na minha opinião, estou defendendo aqui a transitividade das autorias. Basicamente, a ideia dos ritos genéticos editoriais, isso aqui é um trechinho de revisão de texto, em magenta estão as notas do revisor de textos, né? Essa ideia de pensar a autoria vem, na verdade, qualquer dado, acho que me leva a defender essa relação complexa dos coletivos de trabalho na preparação dos objetos editoriais, e o autor como participante dela, né, como central, disparador, mas participante de uma coisa que é maior que ele. Então, aí tem esses sinaizinhos, né, que seriam os do revisor, mas me interessa nesse caso, só para passar brevemente sobre o tema, essa nota que está essa nota 6, era a nota 6 do arquivo, né, que estava sendo trabalhado, em que a expressão sem nenhum financiamento ganha uma reflexão do revisor que diz: esse parece um dado tão relevante no contexto de luta e dificuldades que descreveram até aqui, que fica estranho ser apenas um comentário en passant. Como é que se viabilizou a iniciativa? Penso que quem vai ler esses textos está interessadíssimo em saber coisas desse tipo. É um texto sobre crianças e adolescentes com HIV ou AIDS. Mas, brevemente aqui, eu queria mostrar, olha como o revisor está considerando quem é o público, que tipo de texto é esse, como eles estão organizados, o que lhe parece importante não deixar de dizer nessa passagem, e essas hipóteses que a gente pode levantar sobre esse comentário do revisor são corroboradas pela resposta da autora. Que engraçado você perguntar isso, a gente tira tanto leite de pedra que nem se lembra de falar as coisas. Talvez pudesse colocar um rodapé. A verdade é que amolei tanto meus colegas da Unicamp, e eles são tão sensíveis que vieram dar o curso de graça, acredita? Mas daí no segundo ano escrevi um projeto incluindo o livro e o curso e conseguimos recursos. Enfim, acho que podemos colocar uma nota de rodapé. O primeiro ano do curso foi realizado sem financiamento, contando com a colaboração voluntária dos membros do GEIST e de cada ONG que financiou o almoço e transporte dos membros. No segundo ano do curso, obtivemos financiamento do PEDST-AIDS que... E aí, eu não vou me estender, mas o dado interessante é a conversa continuou por telefone, por isso que aqui para, porque foi ficando longo, e aí a autora liga para o revisor para eles decidirem. Olha que interessante o que está acontecendo aqui em termos de formulação desta autoria para a qual esse texto, na sua vida pública, apontará. O que o Manganello faz é propor um modelo que tem servido para nós, para muitas análises, dizendo exatamente isso, a complexidade dessa gestão autoral tem a ver com o fato de, claro que o autor não é uma pessoa empírica no mundo, não coincide com isso, mas há traços dessa circulação do ser histórico no mundo, num dado tempo, frequentando dados coletivos, publicando por este ou por aquele selo, porque conhece ou deixa de conhecer as pessoas, escreve nessa ou naquela língua. Há questões de uma biografia, por assim dizer, que estão implicadas nisso que constitui a autoria. Essa figura do nobo robiano supõe
que são essas 3 coisas juntas que produzem a autoria. Se uma delas faltar, não há autoria, né? Essa figura do nobo romiano supõe isso. E o que o Manguenot diz é, essa instância pessoa, ela lida com a instância escritor, que é a gestão social da obra. Todas as entrevistas, todas as formas de retomada por terceiros, todas as aparições, ou o fato de não aparecer, tudo que deriva da circulação dessa figura de autor no espaço social, tem de ser administrado na constituição dessa figura autoral, desse valor autoral. E, claro, tem a instância em escritor, que é justamente a do trabalho com a língua, com o texto, com a inscrição, como a gente costuma dizer, né, nos estudos do discurso, o trabalho inscricional. E aí eu acho, por exemplo, que o revisor de textos opera muito fundamentalmente nessa instância inscricional da autoria, que vai ser chamada de paratopia criadora, porque ela não tem um topos definido, né? Ela é sempre um trânsito por entre essas várias instâncias, conforme cada caso autoral que você vai estudar, só para dar os exemplinhos. Então, dessa perspectiva, é que vem a ideia da transitividade das autorias, porque, então, eu estou supondo justamente que eu só sei como funciona uma autoria quando eu sei autor de quê, né? Eu tenho dito autor de X. O que é esse X? Para que ele está, para que materialidades ele aponta, né? Ou que materialidades circulando no mundo apontam para ele? Um livro de português para estrangeiros, poemas para uma batalha de poesia na periferia da zona leste de São Paulo, essas coisas todas são marcadores que vão especificando e definindo toda a rede de preparo desses textos, de recepção desses textos e, segundo esse raciocínio, de definição, então, do lugar autoral desses textos, né? Então, tem esse traço de, quando fala em transitividade da autoria, tem esse traço de precisar do complemento, transitividade nesse sentido gramatical mesmo, né? Precisar do complemento para, de fato, poder fazer o estudo dessa autoria, a compreensão dessa autoria, e eu acho que a própria contratação no mercado editorial, a própria constituição de um catálogo, quando tem que pensar em quais são as figuras autorais que o vão compor, etc. e tal, mas também tem um traço da transitividade nesse sentido de pensar que o autor não é um ponto fixo, ele é sempre um movimento, ele está em trânsito, ele transita de um ponto ao outro, que está na base da ideia gramatical, né? Que é preciso de movimento que constitui uma totalidade, uma inteireza, uma unidade, né? Então, o autor, ele é sempre essa constituição entre os originais e o que sai publicado, na trama toda editorial que tem aí, e depois que sai publicado, nos modos como esse objeto editorial no mundo vai apontar para esse nome constituído nesse processo, enfim, a autoria é toda essa grande viagem. Essa é a ideia em que eu estou nesse momento.